Meus queridos, que alegria! Hoje é véspera de Natal. Estamos aguardando essa noite venturosa, na qual Deus irrompe na história humana, se humaniza como nós, vem valorizar a nossa humanidade. Eu convido você, então, a participar desta meditação especial desta noite. Deste dia, nós vamos meditar juntos, com o auxílio de Frei Alberto Maggio, biblista italiano renomado, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14, que é o Evangelho desta noite de Natal, 24 de dezembro à noite. Enquanto o poder diviniza a si mesmo para dominar melhor os seres humanos, Deus se humaniza para salvar os seres humanos. Esta é a mensagem da véspera de Natal que a igreja escolheu com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, que narra o nascimento de Jesus. Vamos acompanhar esse Evangelho. Vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 3 do capítulo 2 de Lucas, que dizem o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Fecha aspas. É importante saber que César Augusto é Otaviano. O nome correto é Otaviano. César Augusto são dois títulos. E Otaviano é o primeiro a assumir como subtítulo Augusto, isto é, digno de veneração. A palavra Augusto quer dizer alguém que é digno de veneração. É o poder humano que se diviniza. Ele se sentia um deus, né? Otaviano. Por isso que ele vai se fazer chamar de César Augusto. Por terra, entendemos toda a terra habitada, ou seja, o Império Romano. Portanto, é o poder que se diviniza para melhor dominar as pessoas. E, acima de tudo, para subjugá-las e arrecadar impostos. Porque o censo demográfico, na época, servia para isso, para o pagamento de todos os impostos, para se saber quem deveria pagar imposto. E o evangelista também nos dá algumas indicações a respeito desse censo. Mas o que o evangelista quer transmitir não é tanto um relato histórico quanto teológico. O censo na Bíblia sempre foi visto como um ataque direto a Deus, pois Deus é que era o Senhor da terra e dos homens. Então aqui há uma usurpação. E o movimento dos zelotes nasceu como uma resistência, como um protesto contra essas formas de censo. Vamos prosseguir na leitura do Evangelho desta noite de Natal. Capítulo 2 de Lucas, agora versículos 4 a 5, que dizem o seguinte: Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Fecha aspas. E aqui está uma surpresa. Pois o evangelista escreve que José se dirigiu com sua esposa à cidade de Davi, chamada Belém. Contudo, na Bíblia, a cidade de Davi sempre foi Jerusalém, a capital, onde este rei começou sua monarquia, o seu reino. Bem, o evangelista não concorda. A cidade de Davi, para ele, é Belém. Em Belém, Davi era pastor, com a sua família, com seu pai, Jessé. Em Jerusalém, ele era rei. Ora, o evangelista, com isso, quer deixar claro que aquele que está para nascer não terá as características de um rei, mas as características de um pastor. Lucas escreve: para registrar-se com Maria, sua noiva. Literalmente em grego, o termo aqui usado é te meneutemene, aquela que lhe era prometida, quer dizer, para registrar-se com aquela que lhe era prometida. Ora, essa expressão, aquela que lhe era prometida, era a noiva. E aqui é surpreendente encontrar esta expressão. O matrimônio judeu, para termos uma ideia, era realizado em duas etapas. A primeira era o noivado e a segunda as núpcias, o casamento propriamente dito. Bem, aqui está um casal que permaneceu na primeira fase do casamento,
o noivado. Este termo noiva suscitou grande escândalo na comunidade cristã primitiva. Por isso, no século IV, foi substituído pelo mais adequado esposa, porque de outra forma parecia um casal irregular, que não tinha progredido para a segunda etapa do matrimônio. Vamos continuar a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, agora somente o versículo 6, que diz assim: quando estavam ali, completaram seus dias de ela dar à luz. Fecha aspas. Existem algumas tradições lindas, românticas, sentimentais sobre o Natal, que porém correm o risco de distorcer a mensagem do evangelista. Não é que quando José e Maria chegaram a Belém, se completaram os dias do parto. Mas, escreve o evangelista, enquanto estavam naquele lugar, ou seja, a viagem de Nazaré a Belém era feita a pé. Enfim, uma mulher nos últimos meses de gravidez certamente não poderia fazer aquele caminho. Então, o casal sagrado já estava em Belém há algumas semanas, há algum tempo. Não foi chegando e já Maria dando à luz. Continuando o Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fecha aspas. Então eles chegaram quando Maria ainda tinha condições de realizar toda aquela viagem de Nazaré a Belém. Por que o evangelista escreveu que este filho é o primogênito? Isso significa que depois há outros filhos? Não. É que primogênito é o filho do sexo masculino nascido primeiro, o qual deve ser consagrado, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, que prescreve isso ao Senhor. A pessoa tem que ser consagrada ao Senhor, a Deus. Portanto, Jesus será sagrado para o Senhor. Diz também o texto do Evangelho que Maria envolveu em faixas. Esses detalhes dos panos são uma referência ao livro da sabedoria, para indicar que Jesus nasceu como todos os outros nascem. De fato, no livro da sabedoria, lemos que, envolto em faixas, fui criado entre cuidados. Nenhum rei começou a existência de outra maneira. Para todos é uma só a entrada na vida e uma só a saída. Está no livro de sabedoria, capítulo 7, versículos de 4 a 6. Então Jesus nasceu como todas as outras crianças. Por isso que se menciona que ele foi envolto em faixas. Depois se diz que deitou-o numa manjedoura. Mesma manjedoura é uma lembrança do profeta Isaías, onde ele diz que o boi conhece o seu dono e o burro o coxo, ou seja, a manjedoura de seu senhor. Mas Israel não conhece, meu povo não entende. Diz Isaías no primeiro capítulo do livro dele, versículo 3. Ora, por meio dessas referências, o evangelista quer deixar claro que Jesus, como escreve João em seu prólogo, veio entre os seus, mas os seus não o aceitaram, não o reconheceram. E depois, diz o evangelista Lucas, porque não havia lugar para eles. No passado, a tradução incorreta da palavra grega por hospedaria deu origem à história desse casal que não conseguia encontrar um lugar, como se eles ficassem perambulando por Belém à procura de um hotel, de um albergue, de um lugar para ficar. E continua o evangelista Lucas dizendo, não havia espaço no alojamento. Cuidado, não é um albergue, não é um hotel, né? Não, é um alojamento, uma casa. A habitação na Palestina normalmente é feita assim. Há uma parte esculpida na rocha, que é a parte mais saudável da casa, segura e limpa, onde os alimentos são armazenados e onde fica a manjedoura, onde come os animais também. Em seguida, se fazia uma parte em alvenaria, uma única sala, onde toda a vida da família acontecia. Portanto, nessa sala única se cozinha, se dorme e se come. Quando uma mulher dá à luz, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 12, de 1 a 8, ela torna-se impura. Então, tudo que ela toca, ou as pessoas de quem ela se aproxima, tornam-se impuras. E não podem estar ali.
É por isso que não há lugar para Maria lá no alojamento, ou seja, nessa sala única da casa. E ela tem que ir para o interior da residência, mais para o fundo da residência, onde está a manjedoura, onde é essa parte esculpida na rocha, entenderam? Então, se trata da mesma casa, da mesma residência. Ela só tem que se deslocar da sala para o fundo da caverna, né? do buraco escavado na rocha, que fazia parte da casa, da habitação daquela época. Continua Lucas, no capítulo 2, agora versículo 8, dizendo assim: na região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Fecha aspas. Ora, quando o evangelista nos apresenta aos pastores, ele não tem a intenção de retratar os belos personagens de nosso presépio. Naquela época, o Talmud, que era uma literatura dos rabinos, dos mestres religiosos judeus, o Talmud prescrevia, olha só, que nenhuma condição no mundo era mais desprezada como a do pastor. Os pastores ficavam longe da sociedade civil, não eram pagos, viviam de furtos, não tinham direitos civis algum, não podendo ir à sinagoga, nem mesmo ao templo em Jerusalém, para se purificarem. Por isso eles eram um emblema, a imagem do pecador impuro. Para os pastores não havia salvação naquela época. Vamos continuar. Em Lucas capítulo 2, sempre capítulo 2, versículo 9, primeira parte do versículo 9 diz assim: um anjo do Senhor apresentou-se a eles, os pastores, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Fecha aspas. Desse modo, se acreditava naquele tempo que quando o Messias viesse, esses pastores, junto com os cobradores de impostos, seriam os primeiros da lista a serem eliminados pelo Messias. Aqui a gente vê o contrário. O evangelista escreve: um anjo do Senhor. Pois bem, é a terceira vez que esse personagem aparece em Lucas. Por anjo do Senhor, nunca queremos dizer um anjo enviado pelo Senhor, mas é o próprio Deus quando se comunica com os homens. Portanto, a fórmula anjo do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre indica o Senhor quando ele se relaciona com os seres humanos. E repito, é a terceira vez que o anjo do Senhor aparece, e sempre em relação à vida. Na primeira aparição, ele aparece para anunciar a vida de João que vai nascer, João Batista que vai nascer. Ele faz esse anúncio a Zacarias, o pai de João. A segunda vez que o anjo do Senhor aparece é para anunciar a vida de Jesus a Maria. E agora anuncia o Salvador aos pastores, o nascimento do Salvador aos pastores. E apresentou-se a eles. Este anjo do Senhor era representado no Antigo Testamento com uma espada desembainhada, pronta para punir os pecadores. Bem, quando Deus se apresenta diante dos pecadores, não os ameaça, não os castiga, não os abate, ou seja, não os elimina, mas, e aqui estão as notícias, as boas novas de Jesus, ele oferece a glória do Senhor e os envolve de luz. Bem diferente da tradição de Israel. Lucas capítulo 2, agora versículo B ao 10, diz o seguinte: eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Fecha aspas. Lucas desmente toda a teologia pré-existente de um Deus que julga, ameaça ou pune. Quando Deus encontra os pecadores, ele não faz nada, além de envolvê-los com sua luz, a luz de seu amor. Mas os pastores não sabem disso. E de fato o evangelista escreve que ficaram tomados de grande temor, porque sabiam o que os esperava. Porém, o anjo os tranquiliza, mencionando-lhes a grande alegria da boa nova que afasta o grande medo. E agora, a última parte do evangelho desta noite de Natal é o capítulo 2 de Lucas, versículos de 11 até 14. Esses versículos dizem o seguinte: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura.
De repente juntou o seu anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos por ele amados. Fecha aspas. Ora, primeira pergunta, qual é essa grande alegria? Quem é que nasceu? Nasceu o carrasco, o Messias castigador dos pecadores? Não. Nasceu o Salvador, anuncia o anjo. Jesus não será um juiz, mas será um Salvador. No final desse diálogo se dá a manifestação visível de Deus, que está longe nos céus e que na terra quer que haja paz, ou seja, quer que haja felicidade. E para quem? A tradução errada no passado dizia, para homens de boa vontade. Não, no texto grego não está isso. Era, portanto, uma tradução que se baseava no mérito. Quem merecesse, receberia a paz. Quem não merecesse, não receberia a paz. Não. O amor de Deus, que se manifesta no desejo de que os homens sejam plenamente felizes, diz respeito a toda a humanidade, porque todo ser humano é amado pelo Senhor. Não há ser humano, esta é a mensagem do Evangelho de hoje, não há ser humano qualquer que seja a sua condição, o seu comportamento, que possa se sentir excluído do amor de Deus. E agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, à luz desse Evangelho da noite de Natal. E eu começo citando Santo Irineu, um padre da igreja, um teólogo dos séculos II da era cristã, que diz o seguinte: a glória de Deus é a vida do homem, e a vida do homem é a visão de Deus. Ora, tanto o nascimento quanto a morte de Jesus de Nazaré são desconcertantes para o sistema de poder e para o sistema religioso da época de Cristo. Ele é morto como um subversivo, um agitador, que deseja lançar o povo contra César, contra o império, desaconselhando o pagamento de impostos e desejando ser rei. É o que diz, por exemplo, Lucas no capítulo 23, versículo 2, as acusações que dirigem contra Jesus. E Jesus nasce como Senhor, em grego Kyrios, e Salvador, Soter, contrapondo-se ao imperador romano, a Augusto César, a quem cabiam esses títulos. O anjo diz que ele é o Salvador, é o Senhor. Esses títulos eram de Augusto César, o imperador romano. Como Frei Maggi destacou logo no início de seu comentário, enquanto o poder humano quer se fazer passar por divino, a fim de melhor dominar e oprimir os seres humanos, Deus se faz ser humano, Deus se humaniza justamente para salvar esse ser humano dominado. Jesus nasce, segundo a teologia de Lucas, envolvido no plano de expoliação tributária do Império Romano, o censo. Era para melhor tirar dinheiro do povo, o censo. Por isso ele nasce na periferia, entre os mais periféricos dos periféricos, que são os pastores. Desapercebido, desacolhido por aqueles que, de direito e por saber, deveriam ser os primeiros a saudá-lo. Ou seja, as lideranças religiosas dos judeus. Não por acaso, Jesus ficará contente em perceber que são os pequenos, os fracos, os humildes, aqueles que ninguém dá valor, os primeiros a dar ouvidos, de verdade, à sua mensagem. Diz Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Jesus nasce como toda e qualquer criança, envolvida em faixas, diz o Evangelho, justamente para valorizar, tornar digna a vida de todo ser humano na face desta terra. Não há quem esteja fora do alcance da vontade humanizadora, portanto salvadora de Jesus Cristo. Em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, Jesus deixa claro isso, quando ele afirma: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Concluo estas sábias e perspicazes, com estas sábias e perspicazes palavras do teólogo espanhol José María Castillo, que diz o seguinte:
Não é a história dos vencedores que começa em Belém. Foi em uma aldeia da Galileia, em Nazaré, da qual nada de bom poderia sair, conforme está lá em João 1,46. Daí veio a solução que nossos desejos de poder e de dominação imperial precisam. Não seguimos Augusto César, mas Jesus. E agora eu lhe ofereço uma mensagem natalina que eu mesmo compus e que vai reaparecer várias vezes na programação da TV Canal 10 de Fernandópolis, seja nesta sexta-feira, véspera de Natal, como no dia de Natal e também no domingo pós-Natal. É uma mensagem pensando nos tempos de hoje. Acompanhe comigo, pois vai aparecer aí na sua tela. É Natal, tempo para esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Esperançar é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Jesus vem esperançar a humanidade. Jesus é a esperança da humanidade abatida pela pandemia, pela pobreza, pela miséria, pela fome, pela desigualdade, pela falta de oportunidades e trabalho. Não espere, esperance o mundo. Só assim será Natal. Feliz Natal a você, são os votos de todo o coração meus e também de toda a equipe de trabalho aqui da TV Canal 10 Fernandópolis. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.